Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não receies, daqui em diante serás pescador de homens. Então, tendo deixado tudo, seguirão-no. Como já disse, amanhã teremos as ordenações sacerdotais e com este Evangelho acho que será uma boa ocasião para meditarmos sobre as vocações sacerdotais. Que é exatamente uma vocação sacerdotal? Evidentemente, quando a gente fala em vocação sacerdotal, a primeira coisa que temos de nos perguntar é que é um sacerdote. Porque, obviamente, se chamamos alguém para algo, esse para algo é o mais importante. Se não posso convidar alguém, vou-te convidar, depois digo de que se trata. Sim? Obviamente, primeiro temos de anunciar a um retiro, por exemplo, então a gente convida ao retiro, mas temos de saber primeiro a que estamos chamados. Então, que é um sacerdote? Rapidamente, e tentando dar os elementos essenciais, porque é uma verdade fundamental, hoje muito esquecida e, sobretudo, muito transtornada por causa do Vaticano II e da Missa Nova. Sacerdos alter Christus, ou seja, o sacerdote é um outro Cristo. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado, ou seja, que essa encarnação do Verbo de Deus, essa união hipostática entre o Verbo de Deus e a natureza humana, nosso Senhor passando a ser uma pessoa divina com duas naturezas, a divina que tem desde sempre e a humana que assume a partir do momento da anunciação, pois essa encarnação tem como fim, e vamos cantá-lo logo no credo, nosso Senhor encarnou-se, diz o credo, propter nos homines et propter nostram salutem, para nós, os homens, e para a nossa salvação. Esse é o motivo da encarnação que nos dá o credo. E nosso Senhor Jesus Cristo, como é que vai procurar a nossa salvação? Não apenas pela sua encarnação, mas também, e sobretudo, pelo mistério da redenção morrendo na cruz. Factus est obedientius quod mortem autem crucis. Tem sido feito obediente até a morte e morte de cruz. Então o Senhor vem para se encarnar e encarna-se para morrer na cruz. Sim. Logo, o sacerdote então continua este mistério da encarnação em virtude do carácter sacerdotal que está impresso no momento da sua ordenação, na sua alma, assim como há um carácter bautismal, há um carácter do crisma, e a ordenação sacerdotal, obviamente, imprime também um carácter. Este carácter é uma participação na união hipostática, na união entre a natureza ou seja, entre a pessoa divina, nosso Senhor Jesus Cristo, e a natureza humana. O sacerdote, quando é ordenado, como que empresta a sua humanidade a nosso Senhor Jesus Cristo para continuar agindo o Verbo de Deus através dessa humanidade de acréscimo, este acréscimo que nosso Senhor Jesus Cristo toma como se fosse a sua, durante os actos propriamente sacerdotais, obviamente, não sempre, mas quando o sacerdote age enquanto sacerdote, se diz que atua in persona Christi, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem atua, o responsável da ação, ou eu, que é o sujeito dessa ação, é nosso Senhor Jesus Cristo. Já não um tal Samuel Bon ou um tal Carlos Mestre, sim? É nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o sacerdote, quando ele absolve, por exemplo, ou batiza, ele diz, eu te absolvo, eu te batizo. Porque esse eu não é, mais uma vez, a pessoa humana do sacerdote que está a falar, mas Jesus Cristo, quem age na sua pessoa através da humanidade do sacerdote. Então, é uma continuação do mistério da encarnação, da união hipostática, o carácter sacerdotal. Mas não apenas isto, senão que também é uma continuação do mistério da redenção. O sacerdote está ali justamente com essa capacidade, por virtude do carácter, que é uma potência ativa para os teólogos, pois esse carácter dá ao sacerdote a faculdade, a possibilidade de continuar a obra da redenção. E nosso Senhor Jesus Cristo operou a nossa redenção mediante o acto sacerdotal por excelência, que é o sacrifício da cruz, em que nosso Senhor Jesus Cristo é ao mesmo tempo o sacerdote que sacrifica e a vítima que é sacrificada.
E é por este acto do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz que nosso Senhor merece restabelecer a glória de Deus e a salvação das nossas almas. E o sacerdote, quando age justamente no marco do seu sacerdócio, especificamente quando celebra a Santa Missa, mas também quando aplica os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo através dos outros sacramentos, o sacerdote não faz outra coisa do que emprestar mais uma vez a sua humanidade para nosso Senhor Jesus Cristo continuar salvando as almas. Então, por isso que se diz que o sacerdote é mesmo outro Cristo. E nós temos de ver, apesar dos defeitos, São Paulo diz que nós temos um tesouro em vasos de barro, ou seja, é evidente que nós temos defeitos, nós temos fraquezas, mas o que nós levamos é mesmo o tesouro da Igreja, o sacerdócio. E então, o sacerdote é essencialmente o homem da missa, da grande oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Define-se o sacerdote em relação à missa. Sim? O sacerdote não é o homem do trabalho social, não é o homem da agitação sindical, não é o homem de fazer não sei que classe de coisa que hoje em dia os sacerdotes fazem em prioridade à celebração da missa e dos sacramentos. O sacerdote é primeiramente o homem da grande oração de nosso Senhor Jesus Cristo, dessa oração que dá toda a glória ao Pai e que nos merece a nós a salvação das nossas almas, a Santa Missa. Então, o sacerdote é o homem da missa. Sim. O nosso diretor no seminário dizia, não vão pensar que a missa é de vocês. Não se fala em a minha missa. Sim, isso não existe. É o contrário. Vocês são os sacerdotes da missa. A missa que os possui, não o contrário. Sim, porque vocês não existem, não fazem sentido nenhum sem ser para a celebração da missa. O sacerdote não existe se não há uma relação com o sacrifício. É o sacrifício que faz o sacerdote e o sacerdote que realiza o sacrifício. Mas a razão de ser do sacerdócio é mesmo a missa. E então, o sacerdote, por ser justamente aquele homem da grande oração de nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício da missa, é também o homem da pregação e o homem dos sacramentos. Por quê? Porque a pregação e os sacramentos são a maneira que a Igreja tem para dispor as almas a receberem as graças nascidas desse sacrifício. Então, toda a pregação do sacerdote não tem outro objetivo do que preparar as almas dos fiéis para assistirem à missa com fruto. Os restantes sacramentos, o batismo é a porta de entrada para os sacramentos, e especialmente para o sacramento da Eucaristia. Não podemos comungar se não somos batizados. Sim. E a finalidade primeira do batismo é mesmo preparar-nos, ordenar-nos, finalmente, à comunhão sacramental na terra e à comunhão da visão beatífica no céu. Sim. E assim, em todos os sacramentos, mesmo o matrimônio, que não é dado pelo sacerdote, o sacerdote assiste como testemunho oficial da Igreja, no entanto, por ser um sacramento, ele também prepara mais almas para assistirem ao santo sacrifício, comungarem e finalmente se salvarem. Então, todos os sacramentos, São Tomás explica isso muito bem, estão ordenados de alguma maneira, ou diretamente ou indiretamente, ao sacramento da Sagrada Eucaristia. Mesmo a ordem sacerdotal. Ou seja, se bem cronologicamente é o sacerdote que existe primeiro para fazer a missa, mas ontologicamente a ordem sacerdotal está ordenada à celebração da Santa Missa. Então, uma vez que sabemos melhor o que é um sacerdote, agora que é uma vocação sacerdotal, porque não vou tratar as duas coisas agora para não demorar demasiado, mas é uma coisa distinta da vocação religiosa. A vocação religiosa, para fazer curto, é se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e segue-me. E terás um tesouro nos céus. É uma questão pessoal, de santificação pessoal. A vocação sacerdotal é uma coisa diferente. É um chamado de Deus, e isso é bem claro, ego elegivos. Ou seja, o Senhor se reserva a prioridade e para a exclusividade do chamado. Ninguém, diz também São Paulo, pode se arrogar esta dignidade, nem sequer Aaron diz, todo sacerdote é forçosamente chamado de Deus. Senão, pois não pode pretender uma pessoa não chamada fazer a ponte, se um pontífice é quem faz a ponte entre Deus e os homens. Tem de ser
aceite por Deus. E como um embaixador, o embaixador, a primeira coisa que faz é mandado pelo seu governo, mas vai apresentar as suas cartas credenciais ao Ministério de Assuntos Externos ou ao presidente do país. O país é livre de aceitar ou não aquele embaixador nomeado. Sim? E acontece às vezes que não aceitam essa pessoa por não achar digna de representar o seu país aqui. Sim? Então, o sacerdote, obviamente, que é uma espécie de embaixador também dos homens perante Deus, pois tem de ser aceito e chamado por Deus. Esse chamado se faz nem tanto pela santificação pessoal, vamos ver depois que existe também isso, mas o fim primordial é em vista ao bem comum da igreja. E então, qual é o bem comum da igreja? Porque isso, hoje em dia, gostaria de perguntar a um aluno da catequese ou a um seminarista qual é o bem comum da igreja. Não é a ecologia integral, não é a Amazonas, não é não sei que coisa assim, não é a erradicação da pobreza no mundo, todo esse tipo de coisas. O bem comum da igreja é a glória de Deus. E a glória de Deus realiza-se pela salvação das almas. Isso é o bem comum da igreja, ou seja, o seu fim, o porquê a igreja existe na terra, é para procurar a glória de Deus pela salvação eterna das almas. Talvez seja tildado de imaduro e adolescente por dizer isto, mas é o que a igreja disse durante 20 séculos e não vai deixar de dizer enquanto existam sacerdotes que mantenham a doutrina perene da igreja, independentemente das loucuras e dos delírios de alguns muito altos na hierarquia da igreja. Sim. Nós não somos sacerdotes para salvar a floresta amazônica, mas sim para procurar a glória de Deus e a salvação das almas. E esse bem comum da igreja, essa missão que o sacerdote recebe, supõe um conjunto de qualidades naturais e sobrenaturais que o bispo, concretamente, menos você habitualmente o faz mediante o diretor do seminário, mas o bispo é responsável, é juiz, de saber se tal pessoa que acha que foi chamada por Deus ao sacerdócio é mesmo apta, idônea, para responder favoravelmente a essa vocação. Não significa que a pessoa deva ser santa antes de começar. Acabamos de ver no Santo Evangelho, São Pedro é chamado: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Se todos nós somos pecadores, mas, no entanto, não podem existir certos desequilíbrios, certos vícios, desequilíbrios psicológicos, especialmente certos vícios não corrigidos. A gente tem de fazer um trabalho antes de entrar no seminário, antes de pensar numa vocação sacerdotal, para não ter coisas que não condizem com a vocação sacerdotal, que são um impedimento. Tem de ter uma certa capacidade intelectual. O sacerdócio, o sacerdote é o homem da ciência, a ciência de Deus, e os estudos do seminário são de nível universitário, porquanto, evidentemente, se já estou com pena de terminar a primária, pois não posso considerar que vou conseguir seguir um curso de seminário. Sim. E, como disse, há o mínimo indispensável de virtudes e o desejo eficaz de trabalhar nelas. Sim? Então, hoje em dia, de facto, essas condições nem sempre são fáceis de encontrar. Sim? Especialmente o equilíbrio psicológico. A nossa sociedade pós-moderna, pois, fabrica pessoas depressivas, muito nervosas, muito etc. E resulta cada vez mais difícil, pois, formar esta matéria cada vez menos adequada para imprimir, pois, essa forma de ser sacerdotal que é indispensável para, pois, combinar-se, pode dizer, com a missão que o sacerdote tem. A realidade é que o sacerdote, a vocação sacerdotal, não é para o bem do próprio sacerdote, é para o bem da igreja. Sim? E então, a medida de vocações é a necessidade da igreja. Sim? São Tomás explica muito bem isto também, pois que Deus chama na proporção da necessidade da igreja. Pode ser que haja épocas em que os sacerdotes são tantos que não precisam já tantos sacerdotes. Sim. Os mosteiros, por exemplo, que não têm tanto apostolado externo, pois o abade, o prior, pois decide eventualmente ordenar ou não o monge. Por isso eles ficam muito mais tempo em cada ordem, porque não há uma necessidade absoluta para esta igreja dispor deste sacerdote. Então eles demoram muito mais tempo
que nós para chegar ao sacerdócio. Sim, se formam com mais tempo, etc. Mas porque não existe essa necessidade. Em câmbio, quando existe uma grande necessidade, é também de supor que Deus chama à proporção da necessidade. Ou seja, que hoje em dia que estamos a gritar por sacerdotes, é evidente também que Deus, nesta época, que é a nossa, chama talvez mais do que nunca. O que se passa, que como eu já disse, os que podem responder a esse chamado, pois são poucos. Sim, já seja por falta de disposições naturais, falta especialmente daquele equilíbrio psicológico, já seja por vícios que desde pequeninos, com essa invasão dos meios eletrónicos que permitem acesso muito fácil a uma quantidade impressionante de vícios, etc., há muitas crianças que antes de chegar sequer à adolescência, já estão estragados, ou seja, já não servem mais para o sacerdócio, nem se diga, mas muitas vezes nem sequer para o casamento. Então, obviamente, a nossa sociedade tem essa disjunção entre a necessidade em que estamos sacerdotes e o conseguinte chamamento de Deus, sim, e as disposições dos possíveis candidatos que muitas vezes não são capazes de responder. Pode existir em si uma vocação, mas não existe, sim, a capacidade de responder essa vocação. Então, em que nos concerne isto? Porque a gente pode dizer, bom, eu sou casado, pois já não posso entrar no seminário, eu sei que posso dormir tranquilamente, tenho 20 minutos de sermão para dormir, sou mulher, assim que também não preciso, porque não posso ser chamada ao sacerdócio, assim que vamos descansar um bocadinho e esperar que isto termine. Não, porque, como eu disse, o sacerdócio é algo que é essencialmente o fundamento da Igreja. Porquanto, evidentemente, a nós todos, membros do corpo místico de Cristo, interessa-nos o sacerdócio tanto como interessa o esqueleto para o corpo todo. Por isso se chama-se sacramento da ordem sacerdotal. O esqueleto é o que permite que os órgãos distintos estejam, cada um, no seu lugar. E então, num corpo, também, no corpo místico, o que permite a organização hierárquica, a vida da Igreja, é mesmo o sacramento da ordem sacerdotal. Por isso, nunca vamos poder prescindir do sacerdócio na Igreja. Pese o que pesar, há certos bispos que acham que é um sinal dos tempos e, por que não, do Espírito Santo até, a desaparição das vocações sacerdotais, como seria um chamamento para os leigos tomarem mais poder e mais protagonismo dentro da Igreja. Não, isso não existe. Não podemos mudar a constituição divina da Igreja. Sim. Está fundamentada em 12 apóstolos, todos eles bispos, e eles instituíram mais bispos, os quais, a sua vez, ordenaram sacerdotes, e há 2000 anos que isto continua e vai continuar até o fim da história deste mundo. Sim? Ninguém pode mudar a constituição divina da Igreja, e o que faz a armadura, se pode dizer, esta armação da Igreja, é mesmo a ordem sacerdotal. Sim. Não podemos mudar isto. Não, é impossível. Sim. E, de facto, a crise atual da Igreja, que nós conhecemos bem, é, antes do que nada, uma crise do sacerdócio. Porque existe uma crise nos fiéis, porque os fiéis estão à imagem dos seus sacerdotes. Sim. Tal sacerdote, tais fiéis, dizia o Santo Curadeiro. E então, se há uma crise na Igreja, é por causa de uma crise no sacerdócio. O sacerdote já não sabe bem o que é. Sim. E por que não sabe bem o que é? Porque mudaram na missa. Sim. E então tem uma linha causal, para os filósofos, entre os câmbios na liturgia e a crise da fé nos fiéis. Sim. Quando João Paulo II diz que estamos a constatar a apostasia geral na própria Igreja, pois ele não remonta as causas, mas logicamente isto vai em primeiro lugar da mudança na missa. Se o sacerdote já não é o homem da missa, ou se a missa já não é o que deve ser, então tem um descontrole total. Sim? E é por isso que, após o concílio e após a reforma litúrgica conciliar, o pós-conciliar, houve uma deserção de dezenas de milhares de sacerdotes que já não sabiam o que eram. Sim? Uma catástrofe monumental como nunca aconteceu
na igreja, nem sequer nos tempos do protestantismo, porque só limitou-se a uma parte da igreja. Lá na igreja toda, pois são mais ou menos 150 mil sacerdotes que têm abandonado o sacerdócio desde o concílio até o fim do pontificado de João Paulo II. Então, obviamente, essa crise do sacerdócio é que é a causa da crise da igreja toda. Mas, à sua vez, a crise do sacerdócio é por causa de ter tocado no que é o motivo essencial da existência do sacerdote. Sem missa não há sacerdote. Então, toco na missa, automaticamente estou a danificar o que é o sacerdote. E, de facto, é uma verdade, podem verificar, que os institutos e as ordens da igreja, quanto mais tradicionais, mais vocações têm. E quanto mais modernistas, mais estéreis são. E é só uma regra matemática, ou seja, é só observar, e é por isso que constantemente estão a fechar institutos, ou tentar fechar institutos que tenham demasiada tradição na sua forma de ser e então muitas vocações. Em vez de dizer, se calhar nós também deveríamos fazer isso, não, cortemos aquilo. O que querem são seminários vazios, sim? Para supostamente seguir o Espírito Santo. Mas não querem ver que o Espírito Santo certamente se manifesta muito mais no facto de ter todas as congregações, quanto mais tradicionais, mais vocações, isso para eles não pode ser um sinal do Espírito Santo. Pois sim, justamente é isto, é a natureza da igreja. A igreja é essencialmente uma sociedade sacerdotal, é a estrutura da igreja que é. Os leigos são os músculos, são os órgãos, são a pele, são tudo o que quiserem, mas não podem chegar nunca a dar uma estrutura à igreja. Porque não é assim. Não é assim que o Senhor Jesus Cristo fundou a sua igreja. Então, nós temos de ver muito bem que o restauro da igreja passa pelo restauro do sacerdócio e o restauro do sacerdócio passa pelo restauro da missa. Enquanto houver aquela missa bastarda neoprotestante, nunca vai se endireitar o sacerdócio e nunca vai se endireitar a igreja. Sim? O que é preciso é acabar mesmo de raiz com aquele rito bastardo, sim? Porque é uma união ilegítima entre o rito católico e a fé protestante, para não desagradar, não ter uma sombra de desgosto para os nossos irmãos separados. Essa foi a intenção central na reforma litúrgica. E então, enquanto existe esse rito bastardo católico e protestante, pois não vamos solucionar nunca a crise da igreja. De facto, é mesmo uma consequência absolutamente lógica, isto. Então, o que nós podemos fazer, porque de facto nós, além de uma crítica, que é o início da solução, porque o médico começa por dar um diagnóstico. Sim? Sem diagnóstico não há tratamento. Sim. Então, nós fazemos um diagnóstico, mesmo que não seja agradável. Ninguém gosta de ouvir, você está com um cancro, sim, porque não é agradável. Mas se não sei isto, então nunca vou acertar no tratamento. E então esse tratamento, o que nós podemos fazer para colaborar, quando menos, na crise das vocações, no restauro da igreja, pelo restauro do sacerdócio, é rezar. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo tem dado este meio. Rezai ao mestre da messa para ele mandar mais superélios na sua messa. Então, o Senhor Jesus Cristo não tem dado outra solução milagrosa, é primeiro isto. Sim? E então temos de rezar. Por isso esta novena, que mais uma vez peço, uma novena permanente que existe na fraternidade: Senhor, dai-nos sacerdotes, Senhor, dai-nos santos sacerdotes, Senhor, dai-nos muitos santos sacerdotes, pois que a façamos também na nossa casa. E não como algo assim que a gente diz assim sem pensar, não, como uma necessidade, algo gritante que nós precisamos. Sim? Já disse isto, mas repito, não para pôr um país antes do outro, mas para mostrar a necessidade em que nós estamos. Sim? Se fazemos a proporção da população francesa com a portuguesa e a quantidade de sacerdotes da fraternidade que deveríamos ter em Portugal, em vez de 2 sacerdotes a trabalhar aqui, deveríamos ser 20. Ou seja, para ter uma ocasião. Imaginem a alegria da Conferência Episcopal Portuguesa de ter, em vez de um Padre Carlos e um Padre Samuel, 20 Padres Carlos e o Padre Samuel em Portugal. Estariam na felicidade mais alta e seguramente seria, pois, um grande avanço
para a causa da tradição em Portugal, porque na França já não podem fazer como que não existimos. Cá em Portugal, evidentemente, é muito fácil, não? É um pulgão que lá está na árvore da igreja, pica um pouco, mas não dói muito. Sim, mas já lá na França, em cada diocese tem um priorado, quando menos, se não é um priorado, ou 2 ou 3, é um colégio, etc. E então atrapalhamos, no bom sentido. Sim, somos o bichinho que não deixa dormir eles tranquilamente no seu modernismo. Então, nós precisamos, em Portugal, urgentemente de mais vocações portuguesas. Sim, então, rezemos para termos vocações. Rezemos também para a perseverança das nossas vocações, especialmente o nosso seminarista, que está em segundo ano agora, nesta Argentina, e que precisa, como todos nós, pois, de orações para a sua fidelidade. Sim. Rezemos também para a santificação dos sacerdotes. Sim, porque já que estamos, pois comecemos por lá. O demônio disse para o santo cura de Ars: 5 como tu aqui na França e o meu reino acaba. Sim? Então, não disse 500 ou 5.000, não. 5 sacerdotes santos como o santo cura de Ars, concedo que não é muito fácil, mas enfim, 5 curas de Ars e o reino do demônio na França acabava. Sim? Então, é para pensar, seja, nós temos de rezar também para os nossos sacerdotes serem mais santos. Que nós também temos de fazer o esforço correspondente. Mas, evidentemente, os fiéis têm os sacerdotes que merecem. Se eu rezo pelos meus sacerdotes, vou ter sacerdotes mais santos. Se não rezo e contento-me com criticar os defeitos reais que tenho, pois então terei o que mereço, ou seja, sacerdotes que vão permanecer nos seus defeitos. E também termino com isto, a educação que nós damos aos nossos filhos. Porque, como eu disse, há uma série de disposições que são necessárias para a vocação poder ser realizada. E é evidente que hoje em dia, pois, entre as famílias desunidas que nem sequer chegam a fundar-se, ou que se separam, entre aqueles vícios que entram cada vez mais cedo nas almas das crianças, entre a falta de esta obediência. Os pais muitas vezes não se atrevem a mandar porque vão ser mirados assim mal pelos vizinhos ou não sei o quê. E então essas crianças crescem como erva daninha. Ou seja, sem controle, sem meta, sem ordem, sem etc. E isto faz que depois tentem fechar essa criança que cresceu como selvagem dentro de um seminário, a ter um horário, a ter uma disciplina, etc. Pum, estoura, depois de 3 meses já não consegui mais. Então, porque não foi acostumado a isto. Então, a nossa vida de família tem de ser algo com uma ordem, não digo um quartel militar, mas sim com princípios, horários, organização, com certo nível de exigência. Sim? Ou seja, que um não é um não. Ou seja, eu detesto isto, é preciso repetir 5 vezes a uma criança, porque os pais aceitam isto. Então a gente diz, não podes correr na igreja, e a gente tem de correr atrás da criança porque não se importou a primeira vez. Então, são todas essas pequenas coisas que fazem que, na altura de uma vocação, é possível realizar-se ou não. Sim, porque se a criança cresce num ambiente que não é favorável, pois a árvore se forma quando é pequenina, e quando a gente pode pôr um tutor. Mas quando a criança já cresceu demais, essa árvore já ficou torta e nunca mais tem direito. Então é uma missão dos pais muito, muito grande. Então vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe do Sacerdote Eterno e Mãe de todos nós sacerdotes, que interceda por nós, especialmente para termos cá em Portugal muitas e santas vocações sacerdotais, assim seja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.